Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, domingão. E hoje a gente está no capítulo 12 de 2 Reis. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais ali sobre o reinado de Joás, né? Que a gente começou na semana passada. A gente viu aí que ele começou a reinar aos 7 anos de idade. E ontem eu tava vendo um filme sobre a Rainha Vitória. Sobre essa mocidade, né? Sobre a importância de ter alguém assim, tipo, te dirigindo, te conduzindo. E aqui a gente vai ver exatamente Joiada fazendo isso com Joás. Mas depois a gente vai ver que Joás toma ainda decisões ainda mais, como é que se diz, grandiosas, né? Que o próprio Joiada. Então, vamos começar orando, coloquei um louvor aí pra gente, começar agitando já, tirando o sono. Vamos começar orando. Amém, Jesus. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Seja bem-vindo na nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza, direciona os nossos pensamentos para Ti, Deus, o nosso coração, as nossas intenções e motivações, que todas as coisas cooperem, sabe, Deus, para o bem daqueles que Te amam. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco durante todo esse tempo de palavra que nós tivermos aqui, sabe, Deus, ou até mesmo nos nossos devocionais pessoal. Em nome de Jesus, que cada vez que buscarmos a Ti, possamos Te encontrar. Que quando estivermos com fome e com sede, que não saiamos da Sua presença sem ficarmos completamente satisfeitos. Em nome de Jesus, nos farte, Senhor Jesus. Nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração no dia de hoje para isso, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Então vamos lá, gente. Bom dia, mami. Seja bem-vinda. Vamos lá. Capítulo 12 vai dizer o seguinte: no 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo. Isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso, Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberam, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Então, beleza. Então, aqui... Ai, eu queria abaixar. Rapidinho. Pronto. Então, aqui, a gente viu, então, ontem que Joás começou a reinar com 7 anos de idade. E vai falar que todo o seu reinado, ele fez o que agrada ao Senhor, porque... Joiada o aconselhava. Joiada era um sacerdote, né? E aqui, outras versões vai dizer dirigia. E eu encontrei dirigir em 2 funções diferentes. Quando as pessoas, no próximo a gente vai ver ali que os reparos no templo que Joás pediu para serem feitos começaram a ser feitos e tinha alguém que dirigia. Mas aqui também tem essa parte de dirigir, de conduzir, que Joiada dirigia, conduzia Joás. E aí eu fui
pegar, né, o significado de cada uma dessas palavras, porque no hebraico, vem a palavra, a raiz dela, né, a palavra em si, ela vai nos dizer exatamente para onde o autor está querendo nos apontar, o que ele quer que a gente pense quando a gente lê essas palavras. E dirigia ou aconselhava aqui nessa parte, né, nesse versículo, vai dizer sobre lançar, atirar, lançar flechas, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir. E aí, no hebraico, a palavra é iará, ou iara, eu acho. Então, aqui, quando a gente pensa, a gente até começou a conversar sobre isso no capítulo passado, na semana passada, que quando a gente está criando um filho, quando a gente está educando uma criança, seja lá como for, né? Seja um filho, seja um sobrinho, seja um neto, seja, enfim, você como função de educador, na condição de um professor, seja lá como for, a gente tem exatamente essa função, sabe? De apontar um destino, apontar, lançar como flecha. Eu gosto muito, eu tenho até um livro ali que fala um pouco sobre isso, né? Que as nossas crianças, elas são essas, sabe? Que vão mais longe do que nós, que vão chegar no lugar onde a gente ainda não chegou. Então, você precisa conduzi-las muito bem, sabe? Saber direcionar o olhar, a mente, os pensamentos. E aí aqui eu achei bem interessante essa tradução, né, esse significado, porque vai dizer exatamente isso, né, sobre esse ensino, sobre se instruir. E aí Joiada foi tão bom nessa missão que Joás ficou ainda melhor, porque ele começou a sentir um profundo zelo pela casa, pelo templo do Senhor, e ele viu ali que estava precisando de alguns reparos, estava com algumas fendas, né? E aí Joás pediu para que os sacerdotes fizessem o reparo. Mas quando ele estava lá pelos seus 23 anos, 23º ano já de reinado, ou seja, ele já estava com 30 anos, os reparos ainda não tinham começado a ser feitos e ele ficou incomodado, ele não parou de pensar naquilo. Ainda assim, durante todo o seu reinado, ele queria fazer aquela reforma. E aí, vai dizer no versículo 8, e aí, né, ele chama Joiada, que era o sacerdote lá da época, e fala, por que ainda não começaram a ser feitos os reparos, sendo que eu ordenei a vocês? Agora em diante, vocês não vão mais ficar com todas as ofertas, vocês vão ficar com as ofertas de direito de vocês, mas todo o restante deve ser dirigido para essa construção ser feita. E aí, beleza, no versículo 8 vai dizer, os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então, Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo, e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém,
O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então, 2 deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Silo. Joás foi sepultado nos túmulos do rei, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Então é isso. Então aqui a gente vê que ele pega então o dinheiro ali para reparo no templo, e aí eles de fato fazem toda essa instrução, toda essa direção, sabe, para comprar material, para pagar trabalhador. A gente vê que as pessoas conduzindo ali aquele trabalho eram honestas, de maneira que eles não sequer precisavam prestar contas. E aí, beleza, aí vai dizer que após isso, o rei Hazael da Síria, ele começou a fazer outros ataques, né, e aí só que Joás, a fim de não comprar essa briga, sabe, Joás, ele queria um reino tranquilo. E aí, a fim de não comprar essa briga, ele vai lá e paga com o que os reis anteriores já tinham separado para fazer uma oferta. Ele vai lá e dá esse dinheiro para Hazael, ele se acalma e volta, vai embora sem atacar então a cidade de Jerusalém. E é isso. E aí eu peguei aqui, eu peguei aqui alguns significados também, que eu achei interessante, porque fala que as pessoas, né, a gente vai encontrar ali alguns tipos de ofertas, e vai haver algumas ofertas também que eram voluntárias, eram as ofertas pelos pagamentos, que a gente já viu lá em Êxodo 10, acho que é Êxodo 10, e aí que cada pessoa devia necessariamente levar uma oferta, né, por si próprio, para proteger a si próprio, para Deus sempre lembrar de guardá-los. Mas também existiam ofertas voluntárias, ofertas, né, para pagamento de pecados. E aí essas ofertas voluntárias eu achei interessante também a gente trazer o significado, que ela vai dizer o seguinte, ofertas voluntariamente, né? E vai falar sobre o seguinte, sobre o ser interior, sobre mente, sobre vontade, sobre coração, inteligência, parte interior, alma, conhecimento, razão, reflexão, memória, inclinação, resolução, determinação, consciência, como lugar da coragem. Ou seja, às vezes a gente faz algumas ofertas voluntárias, mas é nesse lugar, né? É com esse propósito, assim, algo que, sabe, vem, sai de dentro de nós, né? Uma coisa assim que a gente sabe que a gente deve fazer, que a gente está sendo impulsionado, e é isso. E aí também eu peguei a outra, né? Aqui a gente vai ver ali que os que ficaram encarregados dos concertos do templo dirigiam outros, e aí eu peguei o significado também, que vai falar os dois significados diferentes, né? Esse dirigiam lá já tem, a palavra já é um lazar, não sei. E aí vai falar sobre fazer, realizar, fabricar, produzir, agir, executar, efetuar, atender a. Ou seja, as palavras às vezes são as mesmas, mas a gente vê que em hebraico elas têm um significado diferente e elas apontam para algo novo, algo diferente, né? E é isso. Então, bom, por hoje é só. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. E é isso, gente. Obrigada. Beijo, bom domingo para vocês.